Pior dia desde 2009 nas urgências, o fim do prazo de validade do certificado de injeção dos menores, a redução da atividade militar russa, a apresentação do novo governo nacional e hoje desenvolvemos o tema da mentira. Bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. Precisamos de assimilar primeiro para nós próprios valores de honestidade, de verdade e de coragem. Os meus não vão carregar sobre as pessoas. Vamos deixar que isto aconteça. Não apenas por nós. Mas pelos nossos filhos e pelos nossos netos. O verdadeiro poder é o poder da população. Mais uma vez, bem-vindos ao primeiro episódio, à primeira emissão do podcast da Habeas Corpus. Estreamos hoje este novo espaço da Habeas Corpus e, como não podia deixar de ser, estamos hoje com o Dr. Rui da Fonseca e Castro, a quem agradeço a disponibilidade para, nesta semana que está a ser tão cansativa, poder passar este pedaço de tempo à conversa connosco. Boa noite, Dr. Rui. Olá, Bruno, boa noite. Obrigado pela organização aqui desta iniciativa. É muito importante. E mesmo que a semana seja cansativa, e todas as semanas são cansativas, é importante estar presente Num projeto novo. E este projeto novo, só para que fiquem a conhecer, este podcast vai essencialmente ter esta estrutura. Nós vamos abordar semanalmente alguns dos temas principais da atualidade da semana, de cada semana. Vamos falar um pouco sobre aquilo que anda a fazer a Habeas Corpus, para que se mantenham atualizados. Vamos também desenvolver em cada semana um tema principal, um tema que determinamos que merece aqui um desenvolvimento um pouco mais alargado. E por fim vamos responder a questões que são colocadas pelos nossos seguidores. Assim, começamos então pela atualidade semanal. Há uma notícia do Jornal Notícias que dá conta que repetiu-se na urgência do Hospital de São João o pior dia em termos de ocorrência às urgências desde o ano 2009. Ora, diria que nos levanta aqui alguma apreensão, dado que estão envolvidos cerca de 2 anos desde que iniciou aquilo que a comunicação social e toda a narrativa identifica como sendo uma pandemia. Estranhamos que seja neste período de passagem de pandemia e de retorno à normalidade que se verifica o pior dia nas urgências. O que é que lhe apraz dizer sobre isto, doutor? Bom, não é apenas um crescente fluxo às urgências, há também um excesso de mortalidade neste momento, mas isso seria assunto para outro tema e é um assunto complexo de analisar, até porque o Governo tem escondido os dados que permitem a comparação com os anos anteriores, mas tudo indica que há um excesso de mortalidade neste momento em Portugal, na Europa há com certeza, e em idades, em faixas etárias que não seria suposto que existisse excesso de mortalidade. Mas em relação às urgências, bom, nós temos que perceber que durante estes últimos 2 anos houve uma quebra da ocupação hospitalar. Para termos ideia, em 2019 havia uma taxa de 79% da ocupação hospitalar, em 2020 foi reduzida, desceu para 70%. Já não havia uma taxa de ocupação hospitalar tão reduzida desde 2005 ou até antes. Bom, é óbvio que o medo constituiu um fator muito importante. Existiu uma campanha de medo, as pessoas foram obrigadas a ficar para casa, as pessoas não podiam sair porque havia um vírus mortal à solta e, portanto, o medo não apenas matou, efetivamente, porque as pessoas, o medo mata, isso também seria assunto interessante para desenvolver, como também afastou as pessoas da prestação do Sistema Nacional de Saúde, mas não só. Houve efetivamente a suspensão da prestação assistencial não urgente do SNS. É óbvio que a prestação assistencial não urgente do SNS, não urgente, é um critério que ficou
para decidir pelos decisores, por quem administra pelas administrações hospitalares. É óbvio que não urgente, o que é que significa não urgente? Um doente oncológico é não urgente, é óbvio que falha se o diagnóstico não é feito, não é realizado num determinado período de tempo, que há pessoas, as probabilidades de morrer aumentam drasticamente, aumentam muito, e parece-me, isso é um estudo que também deveria ser feito, e já surgiram algumas notícias em relação a isso, que as mortes por doença oncológica aumentaram vertiginosamente em Portugal. E, portanto, foi um crime dentro de outros crimes que foram praticados, e até descobri algo em relação a esta suspensão da prestação assistencial no urgente, que me parece que esteve escondida até hoje, mas é algo que eu vou divulgar porque ainda estou a investigar um pouco. Estou a investigar mais, tenho que ter certeza. Muito bem, e ainda ligado com este tema, porque também está no campo da saúde, sai esta semana também, desta vez através do Sapo, do EcoSapo, sai uma notícia que nos diz que o certificado da injeção dos menores contra a patologia da moda deixa de ter prazo de validade. Ora, isto constitui uma mudança significativa na maneira como os Estados abordam esta questão e mais do que tudo, parece abrir caminho, diria eu. Bom, então, se o certificado não tem prazo de validade, ele é permanente, ele é eterno. Também me parece que abre caminho aqui a uma nova plataforma, a uma transição para um certificado de outra natureza, que não só, ou pelo menos apenas, de natureza sanitária. O que é que lhe parece? Bom, eu utilizava a expressão putativa pandemia até algum tempo atrás. Neste momento alterei a minha expressão para falsa pandemia. Neste momento há provas de que a pandemia foi falsa e, portanto, alterei à medida que fui investigando. Neste momento utilizo a expressão falsa pandemia. Esta falsa pandemia teve várias finalidades. Uma delas, como é óbvio, o fator dinheiro está muito presente. Houve um negócio milionário, é pecar por defeito e pecar muito por defeito. Bom, mas o principal objetivo, na minha opinião, da falsa pandemia foi a introdução na nossa sociedade do certificado digital como forma de controle do indivíduo, como forma de controle das populações. E nós temos que perceber nessa perspectiva que é mais importante controlar os adultos, porque os jovens controlam-se nas escolas. Neste momento há uma indoutrinação dos menores nas escolas, portanto as escolas cumprem esse dever de formatação, de condicionamento, e portanto os adultos que têm mais autonomia, esses sim precisam de estar mais controlados através de um mecanismo eletrónico, uma aplicação que tendencialmente se irá alastrar outros setores da nossa vida, e parece-me que é isso. Não há lógica nenhuma em termos de, como não houve lógica nenhuma em termos de outras medidas de combate a uma falsa pandemia, mesmo que fosse uma verdadeira pandemia, muitas delas não teriam qualquer racionalidade. E diria que faria sentido as pessoas questionarem-se, porque continua a ser aquilo que se chamou a segurança da comunidade, o bem de todos, o bem comum, continua a ser aquilo que nesta ótica estaria em causa, não é? Para os criadores, para os defensores desta medida. Porque é que de repente esta medida enfraquece? Porque é que se altera? Que evento disruptivo é que aqui aconteceu? Bom, sobre o tema que marca a atualidade e que terá afastado dos holofotes a doença da moda, temos o conflito no leste e também o Sapo, mas agora através da Renascença dá conta de uma redução radical anunciada pela Rússia, uma redução radical da sua atividade militar, mas já vem hoje o secretário-geral da NATO dizer que não é assim, que não se pode confiar naquilo que diz o Kremlin. Bom, o que é certo é que, à parte destes posicionamentos de um lado e de outro, das contendas, quem sofre efetivamente são sempre os mesmos. Sim, são sempre os mesmos. Neste caso é a população ucraniana e as pessoas que não têm nacionalidade ucraniana, que são residentes na Ucrânia. É óbvio que todos sofrem, que são vítimas quer do governo ucraniano, quer das elites mundiais. Nós neste momento estamos a assistir a uma fratura
uma fratura no poder mundial. Existem vários blocos, 3 blocos principais, a Rússia, a China e aquele bloco a que nós chamaríamos o bloco do desenvolvimento sustentável, da tecnocracia, daqueles... Enfim, isto é matéria que às vezes que as pessoas não entendem bem, mas um dia talvez possamos explicar isto melhor às pessoas. É um tema muito importante, esse conceito de desenvolvimento, não é? De olharem para a sociedade ocidental e definir-se esta sociedade como a sociedade do desenvolvimento, mas é a sociedade que produz a poluição, é a sociedade que produz as guerras, e quando olhamos, por exemplo, isto é um à parte, não é, que estamos a fazer, e quando olhamos, por exemplo, para as sociedades, olho, por exemplo, das Américas, não é? Extremamente conectadas com a natureza, e dizemos que essas é que são, por norma, aquelas que estão em vias de desenvolvimento, questionamos um pouco, de facto, que conceito de desenvolvimento é aquele que predomina. Mas, continua. Sim, e é preciso que as pessoas percebam que a ONU, e neste momento estamos a falar de um órgão oficial, estamos a falar de expressões oficiais, a ONU utiliza desenvolvimento sustentável como sinónimo de nova ordem económica internacional. Portanto, isto é uma expressão que eu não estou a inventar, na teoria da conspiração, está nos documentos da ONU, e assim talvez as pessoas percebam melhor o que é que eu estou a dizer, mas existe neste momento uma fratura do poder mundial. Existem 3 blocos e são 3 blocos que tendencialmente vão colidir entre eles, entre cada um. Podem existir alianças neste momento. Neste momento vê-se que a Rússia está próxima da China. A China terá autorizado ou terá fechado os olhos, terá uma autorização implícita para um ataque, para uma campanha militar na Ucrânia, e a Ucrânia foi instrumentalizada pela NATO para provocar a Rússia. E isto foi deliberado, já sabia, toda a gente sabia. O Putin dizia, eu vou fazer isto, ele nunca escondeu, se fizerem isto, eu faço isto. Ele nunca escondeu e, portanto, realmente, tal como o mundo tem sido vítima de uma grande mentira durante estes 2 anos, somos vítimas de outras mentiras. Eu não gosto da palavra vítima, não gosto de colocar nessa posição, mas agora Somos só objeto. para... Somos objeto de uma manipulação forte, organizada, enfim, e é como diz. Certo é que existe muita desinformação, mais uma vez, atravessamos um tema, atravessamos um fenómeno da sociedade internacional em que há muita desinformação, é certo, mas coloca-se a questão, não é? Se outra grande potência como os Estados Unidos ou como a China tivessem na sua fronteira bases militares de uma aliança militar opositora, como é que reagiriam? Se calhar reagiriam da mesma forma, não é? É importante recordar, por exemplo, episódios como os mísseis de Cuba e perceber que aquilo que está a ser feito não é novo. Enfim. Voltamos então para território nacional e temos cá a matéria que chega para nos entreter. Por fim, para terminar aqui esta nossa rúbrica da atualidade da semana, temos o nosso novo governo e eu destacaria uma notícia do Observador que confirma os nomes do novo executivo. Entre eles, um nome conhecido, o ex-autarca de Lisboa, derrotado agora nas eleições do ano transado, Fernando Medina, que, pelo menos para mim, não deixa de ser irónico, não deixa de ser, não é surpresa, enfim, vai ao encontro daquilo que tem sido a política nacional, mas não deixa de ser irónico que um ex-governante, ainda que local, que tenha fornecido dados pessoais de 3, salvo erro, 3 manifestantes anti-Putin à Embaixada da Rússia em Portugal, tenha ocupado agora um cargo no governo, numa época em que estamos todos tão em comunhão de esforços a tentar debelar uma guerra contra o Sr. Putin, não é? Pelo menos é isso que nos vendem nas televisões. E agora há um ministro que deliberadamente tinha favorecido, ou pelo menos sido conivente com este tipo de ações que agora condenamos, e não é que é empossado no novo governo. Bom, é um político de carreira, começou na atividade associativa na universidade e é o que ele faz na vida. É um amigo próximo do maior protetor de pedófilos do país e fez isso. É um bufo, é um chivo, é um rato, é aquilo que podemos chamar na gíria. E até existe um livro de direito que é Ratos, Chibos e Bufos, que tem a ver com um meio de obtenção de prova. E, portanto, sim, é o que nós temos no regime, este regime que ocupa o país, que são ocupantes, na minha opinião, são ocupantes do país.
E, portanto, Eu diria até que os cargos de liderança, os cargos governativos, não são ocupados por um critério de mérito, mas um critério de confiança. Um critério de que aquele que ocupa aquele cargo não me vai trair. sim, e talvez neste caso também aquele que ocupa este cargo provavelmente vai-me suceder. Porque, É um fator interessante, é verdade. Os nomes deste governo quase que é a moldura de possíveis sucessores do atual Primeiro-Ministro. Até há uma expressão que exatamente. diz: mais do que ter os amigos por perto, devemos ter os nossos inimigos por perto. Agora resta saber que favores é que o senhor, é que o Primeiro-Ministro fez a quem manda realmente no país, que ele é um assalariado de interesses estrangeiros, para eventualmente vir a receber um cargo num determinado órgão supranacional. Muito bem. O tempo passa depressa e nós temos aqui objetivos de tempo para manter a nossa estrutura. Vamos falar então um bocadinho sobre a atividade da Habeas Corpus, o que é que anda a Habeas Corpus a fazer, e neste sábado, neste próximo sábado, e ainda não disse, mas este podcast está a ser gravado quarta-feira, dia 31 de março, o último dia do mês de março, e vamos ter no sábado, dia 2 de abril, uma manifestação internacional organizada pela Associação Habeas Corpus. Dr. Rui, pergunto-lhe, acha que será o início da mudança no paradigma da contestação em Portugal? Bom, eu espero que sim. A Habeas Corpus tem introduzido algumas mudanças a esse nível. Existe em Portugal o complexo da não repercussão, ou seja, isto foi eu que inventei, este complexo foi eu que inventei. Ou seja, as pessoas acham que uma manifestação tem que influenciar os decisores políticos. As manifestações não servem para isto, sobretudo as nossas manifestações. Os decisores políticos, estes decisores políticos são considerados por nós como inimigos, portanto estão do outro lado da trincheira, estão na outra trincheira à frente da nossa e, portanto, nós queremos destruí-los, não os queremos, nem temos pretensões de os influenciar. E, portanto, as manifestações não servem para isso, as manifestações servem para criar massa crítica, para criar união, para nos conhecermos uns aos outros e para darmos uma mensagem de seriedade e dessa forma influenciarmos os demais, porque as manifestações, se forem bem feitas, influenciam e influenciam sobretudo um segmento da sociedade que nós queremos do nosso lado e queremos estar do lado deles, que são as forças de segurança e, portanto, quando uma manifestação é bem feita, quando é bem organizada, influencia esse setor. E, portanto, as manifestações não são para no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte, obtermos uma decisão favorável, porque não é para isso que elas servem. Bom, eu ia perguntar qual era a importância de sair à rua, de levantar a voz, o que é que viria, o que é que se esperaria que podia vir depois disto, mas está respondida. O Dr. Rui, como sempre, usa uma linguagem clara, direta, não se preocupa com uma linguagem política. Bom, passamos então para o tema seguinte, que será o tema principal deste episódio, que será o tema da mentira, por ocasião da celebração do Dia das Mentiras, cuja tradição se assinala no dia 1 de abril de cada ano. E então, sendo a mentira um ponto tão marcante da nossa sociedade, da nossa cultura, não podia deixar de estar presente aqui neste nosso episódio. Dr. Rui, tem noção sobre a origem da tradição deste dia? Bom, ao que parece, terá sido, penso eu, Carlos IX de França, que não foi ele que inventou, mas houve uma mudança de calendário do juliano, passaram para o gregoriano, e, portanto, também mudou o dia da passagem de ano, que anteriormente seria o dia 1º de abril. Enfim, as pessoas parece que começaram a sofrer partidas, enfim, partidas, acho que é essa a expressão, com base nisso. A mudança, festejos de fim de ano, quando na verdade não era o dia, não era esse o dia, portanto, acho que foi. Precisamente. Ao contrário dos dias de hoje, em que a comunicação social não era tão eficaz, não era uma máquina tão bem oleada, as populações não tinham acesso a estas alterações e então eram alvo de brincadeiras. Muitas vezes alguém era enganado, alguém era troçado, porque era-lhe dito que comparecesse no dia 1 de abril para os festejos de novo ano e quando lá chegava era mentira. Bom,
Como disse, então, a comunicação social na altura era, ao contrário de hoje, de forma contrastante, era fraca, era residual, e nos dias de hoje assume então um caráter eficaz, um caráter quase omnipresente, entra-nos dentro de casa e torna-se num veículo de divulgação de informação potentíssimo, que não pode ser menosprezado. Contudo, nos dias de hoje, uma vez vencido o obstáculo da eficácia, o problema coloca-se noutro domínio, que é no domínio da ética, da isenção e da independência. A comunicação social, até que ponto é que a comunicação social consegue transformar uma mentira numa verdade? Bom, conseguem e conseguem, têm conseguido, isto tem sido repetitivo, sistemático e efetivamente conseguem transformar mentiras, efetivamente, coisas que não aconteceram, em verdade. Bom, tornaram-se, sobretudo, num órgão de propaganda. Se nós formos ver quem são os donos dos principais meios de comunicação social, quer nacionais, quer internacionais, nós podemos ter uma ideia de quem manda no mundo. Em Portugal, a comunicação social é dominada pela Lusa, que é titulada em 50% pelo Estado português. Para além disso, nós sabemos que o Estado, na forma de publicidade, de pagamento por publicidade, paga cerca de 1 milhão de euros por mês aos órgãos de comunicação social e, portanto, nós não temos meios de comunicação social, neste momento temos meios de propaganda, são mensageiros do poder e efetivamente têm esse poder. Também não ajuda que as pessoas estejam imersas num torpor profundo já há muito tempo, enfim. Temos uma cultura em que o prazer imediato, o prazer material, uma cultura muito materialística, em que ajuda a que as pessoas procurem um instantâneo, não queiram aprofundar os assuntos, não queiram procurar por elas próprias, enfim, é muito efetiva, é muito eficiente. Nesse domínio, estamos perto de cumprir os 50 anos do regime político introduzido com a Revolução de 1974, de abril de 1974, e a mentira, como começámos por dizer, tem estado muito presente na rotina dos portugueses, tem estado muito presente naquilo que tem sido a política nacional, na oratória dos líderes que têm conduzido este país. De que forma é que isso influencia e impede a emancipação para uma cultura de assertividade e de honestidade que tanta falta nos faz e que, aliás, são bandeiras da Associação Habeas Corpus? Bom, o nosso Primeiro-Ministro é um mentiroso compulsivo, mas ele não é o único. O Presidente da República é outro. Portanto, nós vivemos uma cultura de mentira, nós conseguimos ver as mentiras que eles dizem, as pessoas toleram isso, tal como toleram muitas outras coisas, toleram corrupção, toleram desonestidade, e as pessoas acabam também por cair na mesma cultura. Isso entranha-se na nossa sociedade, e um exercício que eu aconselho para as pessoas, que eu utilizo para mim, nós só mentimos porque temos medo. Nós não precisamos ter medo da verdade. Aquelas pequenas mentiras do dia a dia, por exemplo, eu fiquei de ligar para uma pessoa num determinado dia, mas não liguei, e vou dizer uma pequena mentira a justificar porque é que não liguei. Eu não tenho que dizer mentira nenhuma, eu não liguei, e quanto muito peço desculpa por não ter ligado, não tenho que inventar nada para esse efeito. Isto é um pequeno caso, e acontece muito, as pessoas inconscientemente mentem todos os dias, e se começarem a fazer esse exercício para elas próprias, começam a perceber que a verdade é muito importante, mesmo para nós. Se nós quisermos mudar o mundo, temos que nos mudar primeiro nós próprios. E, portanto, nós não precisamos ter medo. E daí que as três palavras da Habeas Corpus é a verdade, honestidade e coragem. E só com esses três valores consegue-se construir uma sociedade muito mais saudável do que aquela que nós temos hoje. Bom, desta forma fica também respondida à última das questões que ia fazer. De facto custa a transitar, custa a que passemos para este novo comportamento, para este novo ideário ético, mas tem que partir de cada um de nós esta ideia, esta crítica, este objetivo de querer mudar o país ou querer mudar a realidade à nossa volta, tem de facto de começar por nós próprios.
A secção seguinte seria a resposta a questões dos nossos seguidores, mas nesta primeira emissão não o vamos fazer porque queríamos dar a conhecer-vos esta ferramenta, esta forma de interação connosco. Não existe um endereço próprio para onde o possam fazer. Nós vamos estar atentos nas diversas plataformas onde a Habeas Corpus está, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Vamos estar atentos às vossas questões e enviem-nas, façam-nas e, quem sabe, vão poder ouvir num próximo episódio a resposta às mesmas. Dr. Rui, estamos a chegar ao final do primeiro episódio. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Como sabe, vamos terminar com uma citação conhecida, mas desde já despeço-me e espero que possamos daqui a uma semana repetir este encontro. Bom, Bruno, muito obrigado. Foi uma primeira experiência. Vamos continuar a fazer isto é semanal e a Habeas Corpus dessa forma estará presente junto da sua comunidade e cada vez mais. Muito obrigado a todos por nos terem ouvido. Até à próxima. Até para a semana. Obrigado, Dr. Rui. Despedimos-nos então dizendo-vos que estamos no Facebook, no Instagram e no Telegram. Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. George Orwell. Obrigado a todos. Boa noite.